Chiara Lubich, A Revolução de Amor, coletânea de respostas. Augusta, 26 de novembro de 1988, à comunidade da Alemanha. Chiara, sag mal, was möchtest du uns heute... O que você nos diria do fundo do coração? Digo-lhes o que trago no coração neste momento. Olhem que as coisas grandes no fundo são as mais simples. Eu sinto que nós poderíamos incendiar a Alemanha. Santa Catarina dizia: se vocês forem aqueles que devem ser, incendiarão toda a Itália. Eu, que não sou Santa Catarina, em todo caso, lhes digo, se vocês forem o que devem ser, incendiarão toda a Alemanha. E prossigo, dizendo como Santa Catarina, não se contentem com as pequenas coisas, porque Deus quer as grandes. É uma profunda convicção minha, que brotou da experiência. Recentemente encontrei todos os responsáveis das regiões do mundo, que são 120, e vi a expansão mundial do movimento. Realmente é obra de Deus. É impressionante ver aonde chegou esta luz. Está em todo lugar e consegue penetrar. Deus quer grandes coisas. É impossível que queira coisas pequenas, porque Ele é grande e é capaz de fazer coisas extraordinárias. Uma obra de Deus é sempre algo grandioso. Porém, como disse no aniversário dos 20 anos de Otmaring, nunca conseguiremos fazer coisas grandes se não fizermos já perfeitamente as pequenas. E como? Não sendo nós a viver, mas deixando que Jesus viva em nós. E como deixar que Ele viva em nós? Sendo o amor. Estando sempre fora de nós, amando continuamente a vontade de Deus e não a nossa, todos compenetrados em fazê-la, amando sempre o próximo e não nós mesmos. Cada pensamento dirigido à nossa pessoa é perda de tempo. Cada preocupação relativa a nós, o nosso apego persistente é um fracasso. Devemos viver fora de nós e ser realmente focolarinos, fogo. Movimento dos focolares. É o que Jesus quer. Vim trazer o fogo à terra. Que mais desejo, senão que se acenda? Florença, 17 de setembro de 2000, à comunidade da região de Florença. Adesso qui c'è la domanda che la fa la nostra Luciana. Sei Luciana? T'ho vista. Ciao. Na sua opinião, como se desenvolverá a estrutura do movimento para poder dar cada vez mais plena cidadania no seu interior aos homens e mulheres de boa vontade? Agora vamos falar claro e você ficará contente. Nós conseguimos ter, mas não fomos nós, porque a obra é de Deus, todas essas expressões da humanidade, católicos, cristãos de diversas igrejas, outras religiões. Temos contato com pessoas de todas as religiões mais importantes e também de convicções diferentes, porque esta obra não é nossa. Se fosse minha, de Chiara, de Silvia Lubich, aquela de antes, eu teria dito: como é possível realizar a unidade com os evangélicos com tanta diferença no modo de pensar, com as ideias que temos? A respeito das outras religiões, teríamos dito: existe uma grande diferença entre a nossa e as outras religiões. É impossível. Com aqueles de outras convicções, teríamos dito: mas queremos ter Deus como ideal. Como fazer? O que nos une a essas pessoas?
Porém, exatamente porque foi Deus que fez a obra e Ele é Pai de todos, é o único capaz de amar a todos, de reuni-los e nos dizer, como João 23 afirmava, para buscar o que une e não o que divide. E são muitas as coisas que nos unem com os cristãos: o batismo, a Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os primeiros concílios. São Francisco, São Bento viveram no tempo em que éramos unidos. Encontramos muitas coisas sobre as quais dialogar. Imitando, por exemplo, São Francisco, já somos um e deixamos de lado o que nos divide. Descobrimos que também em todas as religiões existe a famosa regra de ouro, porque todos somos chamados a amar. É o DNA do homem enquanto homem. A regra de ouro diz: faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a você, não faça aos outros. Então, em vez de dizer, vocês, muçulmanos, acreditam em Maomé, nós dizemos que no Alcorão existem trechos maravilhosos, por exemplo, não faça aos outros, que também nós vivemos. Podemos vivê-los juntos. Isso quer dizer, amem. Nós nos amamos e no amor se acende uma luz. Compreendemos muitas coisas, as sementes do verbo, as verdades. O povo hebreu era o povo eleito, porém, não existem povos esquecidos. Por isso, Deus semeou neles verdades que nós estamos descobrindo e reunindo esse patrimônio. Os que não creem ou que possuem uma convicção diferente enfatizam de modo maravilhoso a parte humana. Talvez não se interessem pela parte sobrenatural. Também nós destacamos a parte humana, porque é importante. Jesus se fez homem. Nós sentimos a exigência enorme de ter vocês conosco. Vocês, pessoas de outras convicções, pessoas sem um referencial religioso, que estão em busca, são uma parte especial do mundo. Como podemos realizar a fraternidade universal sem vocês? É uma utopia? Esta sim que seria uma utopia. Vocês estão conosco e nós, com vocês, damos importância à parte humana. Vocês dizem uma frase simpática de que gostei. O homem é o remédio do homem. Também para nós o homem é o remédio do homem, mas que homem para nós é Jesus. Aceitem-no também vocês. É um de vocês, é homem. Nápoles, 3 de maio de 1996, a comunidade da região de Nápoles. No nosso ambiente, muitas vezes lidamos de perto com situações de ilegalidade, clientelismo, corrupção, prevaricação. Se bem que tenhamos sempre o firme propósito de ir contra a corrente, o que fazer para não desanimar? Respondendo a esta pergunta, considero respondidas muitas outras parecidas. Praticamente me perguntam, devido às situações perigosas, difíceis que existem aqui, como nos devemos comportar? Respondendo a Guilherme, respondo a todos que me fizeram perguntas semelhantes. Como fazer para não desencorajar? É preciso agir como os primeiros cristãos, os quais, estando no mundo, eram tentados quanto à pureza ou por causa da violência, e para se salvarem, corriam para as comunidades cristãs e adquiriam a força para recomeçar a viver a vida cristã. Quando sentirem que estão desanimando, voltem para o meio do nosso povo e calculem que nós temos Deus, temos Cristo entre nós, que é mais forte do que tudo isso. No que concerne ao modo de nos comportarmos diante dessa ilegalidade, o clientelismo, a corrupção, a prevaricação, eu sei que existem profissionais que enfrentam esses problemas.
Os juízes, os políticos, os guardas, a polícia, que devem trabalhar bem com muita consciência. Mas vocês, em geral, ainda que tivessem sido atingidos pessoalmente e precisassem tomar uma certa atitude, devem pensar que também aqui em Nápoles isso será vencido se criarmos um povo novo. Os primeiros cristãos viviam num mundo bem pior do que este de Nápoles. Por mais que a vida aqui seja ruim, mesmo assim conseguiram vencê-lo, multiplicando-se até invadir tudo. Com Constantino, foi decretada a liberdade para a religião cristã e se tornou inclusive a religião de Estado. Não é preciso esperar 300 anos, como aconteceu com os primeiros cristãos. Temos muitos meios de comunicação, podemos nos comunicar, convocar logo muitos. Temos o telefone, a televisão, os noticiários. Além do mais, temos também o ideal da unidade, que progride rapidamente. O mais importante é criar um mundo novo. E nós temos esta possibilidade, porque somos um povo novo. Em que sentido? Nós fazemos parte do povo de Deus, que é a Igreja, somos um movimento seu, embora aberto a todas as religiões, a todas as denominações cristãs, inclusive a pessoas de outras convicções. Somos parte do povo de Deus. Nós somos algo especial, somos uma etnia cristã. Temos que amar este povo, fazê-lo crescer, amadurecer. Ele amadurece, cresce através da nossa cultura. O que é a cultura? Estou lendo, nesses dias, o documento que o Papa promulgou após o Sínodo sobre a vida consagrada. E diz claramente que quando nasce na Igreja um carisma importante, eu acrescento, cria-se uma cultura particular. Penso, por exemplo, no franciscanismo. Também Dante era terciário franciscano, se não me engano. Também Giotto, para dizer que nasceu uma cultura nova. Para formar o nosso povo, para ir em frente compactos, temos que contar muito com a nossa cultura, defendê-la e irradiá-la. A nossa cultura são as nossas ideias. Todos sabem, por exemplo, o que significa Jesus no meio, viver Jesus abandonado, fazer a vontade de Deus, acreditar em Deus amor. Essas ideias devem ser difundidas por meio dos nossos noticiários, da televisão, da rádio. Esses meios fazem parte da nossa cultura, são canais que transmitem as nossas ideias. Também a nossa história faz parte da nossa cultura. Antes vocês narraram a história do movimento nesta região. Essa história é a nossa cultura. Nós devemos dar muito peso a essa cultura, que é aquela que nos forma e que nos fará santos. Isso é importantíssimo. Mediante essa cultura, este novo povo se enriquece sempre mais. Começa a surgir, por assim dizer, uma política nossa, uma arte nossa, uma ciência nossa, uma teologia nossa. A Escola Abá, por exemplo. Tudo isso faz parte da nossa cultura. Devemos ser orgulhosos, defender e irradiar essa cultura. Então, nascerá este mundo novo, crescerá. Anos atrás não éramos muitos. Se regredirmos mais 50 anos, não havia mesmo ninguém, ao passo que agora estamos em muitos lugares. Se forem ao Brasil, onde está Gineta, verão uma sala como esta, ou o triplo, porque lá são muitíssimos. Também em diversas cidades da Argentina, em Córdoba, em Buenos Aires, por toda parte é assim. Portanto, existe esse povo no mundo. É pena não valorizar essa realidade presente em 200 nações. Por que não dizer que existe um povo novo e que nasceu uma cultura nova? Portanto, valorizá-lo. Fazer com que este povo viva somente para a glória de Deus. É o povo do carisma da unidade. Repito, os primeiros cristãos conseguiram, e nós também temos que conseguir, contagiando e servindo todos. Nós dizemos que somos 4 milhões, é verdade? Porém, 2 milhões estão ligados ao movimento dos focolares, e 2 milhões são pessoas regularmente formadas através dos meios de comunicação, do rádio, da televisão, das escolas, dos catequistas, dos sermões. Então, repete e começam a compreender que é preciso fazer a vontade de Deus, acreditar em Deus amor,
colocar Jesus no meio, tudo aquilo que nós compreendemos, o que é a igreja, Maria, a Eucaristia. E vivem assim sem estarem ligados ao movimento. Quem sabe de que movimento são? Em Pompeia, muitos do movimento neocatecumenal me escreveram, agradecendo por eu ter mencionado os outros movimentos, sentiram-se encorajados e já fazem parte do nosso movimento, aceitam as nossas ideias, o perfil dos jovens que eu propus. Permanecem neocatecumenais e nós ficamos muito felizes. Assim como a espiritualidade já se estendeu a muitas ordens religiosas, não sei quantas, também nos movimentos modernos ela entra naturalmente, porque vivemos e a vida, que é amor, difunde-se e penetra. Temos que ser como os primeiros cristãos, ficar felizes quando riem de nós, perseguiram a eles, perseguirão também a nós. No princípio havia os mártires, nós devemos ser os mártires de hoje, vivendo como Deus nos pede, sabendo que mudaremos a situação em Nápoles e na Itália, mudando a nós mesmos e o mundo que nos circunda.